Olá, eu sou Flávio Morgado e estou aqui para falar com vocês neste curso sobre como criar algoritmos baseados em uma metodologia de implementação de códigos. Nesta primeira videoaula, nós veremos como implantar um algoritmo para validar o código do PIS, ou Programa de Integração Social, também chamado de NIS, usado nos portais Gov do Brasil para todos aqueles que precisam pagar, por exemplo, um INSS. Todos os módulos desta videoaula estão disponibilizados no arquivo 1, módulos.pis.ppt do PowerPoint, que está disponibilizado no site do Instituto Infimed em http://infimed.cursify.me. É muito importante para mim que você se matricule no curso para que eu possa ter uma noção melhor de como está sendo a percepção dos usuários em relação às aulas postadas. Então, eu te espero lá. Os algoritmos de validação de códigos, como o algoritmo do PIS, todos eles se baseiam no resto da divisão de um número por um valor inteiro. É bom que você entenda que há uma propriedade matemática que indica que quando você divide um número qualquer, y, por outro número inteiro, x, o resto irá de 0 a x menos 1. Ou seja, se eu dividir um número y por 5, o resto irá de 0 a 4. Resto 0 quando x for 1 ou 5, e resto 1 a 4 quando x for menor do que 5. Por exemplo, 5 dividido por 4, 1 vezes 4, 4 para 5, 1, resto 1. 5 dividido por 3, 1 vezes 3, 3 para 5, 2, resto 2. E por aí vai. Então, se eu dividir y por 9, o resto vai ser no máximo entre 0 e 8. E se for dividido por 11, é no máximo entre 0 e 10. Isso foi apresentado para você porque a maioria dos códigos numéricos utilizados no planeta, como o PIS, CNPF, CNPJ, códigos de tanques containers, carteiras de motorista, eles contêm um ou mais dígitos verificadores à direita do código, que são gerados por uma metodologia específica e utilizam o resto da divisão por 11, ou o princípio de resto 11. Então, se ele divide um número por 11, o resto vai ficar entre 0 e 10. Normalmente, para validar esses tipos de códigos, é necessário que o código seja tratado como um texto. Você pegue os dígitos da esquerda para a direita, onde o dígito mais à esquerda é o dígito 1 e o mais à direita é o dígito n, e vai multiplicando por um valor entre 2 e 10. Nunca por 11 ou múltiplos de 11, porque a divisão dará 0. Soma-se então essas multiplicações, efetua-se um cálculo e obtém-se o dígito verificador, que é então comparado com o dígito do código. Se o dígito do código fornecido for igual ao calculado, o código está correto. Caso contrário, está errado. O método de validação do PIS ou NIS segue esta lógica. Eu tenho 11 dígitos, numerados de 1 a 10, e um dígito verificador à direita. Então, eu tenho que multiplicar os dígitos N1, N2 até N10 sucessivamente por 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nesta sequência. Cada uma dessas multiplicações, então, é somada, e depois que eu obtiver essa soma, eu divido a soma por 11. O operador MOD, existente em todas as linguagens de programação, retornam o resto da divisão. Nessa situação, a gente obtém o resto e faz 11 menos resto, que é o dígito. Caso esta subtração final de 11 menos resto gere 10, o dígito será 0. Então, eu comparo o dígito calculado com o valor apresentado e retorno verdadeiro ou falso para a validação do PIS. A ideia, então, é implementar um algoritmo que faça isso usando o VBA. E você já deve ter percebido que para fazer isso eu vou ter que fazer um laço for next de i igual a 1 até 10, para que eu possa pegar os números da esquerda para a direita. Vou empregar a função mid para retirar o dígito desejado e multiplicar o caractere pelo código sugerido pela validação, nesta sequência. Acumulo isso numa variável chamada soma, e depois eu faço soma dividido por 11, com o operador mod, 11 menos resto, e um teste final me retorna o dígito verificador. Usando a função write, eu vou
remover o dígito da direita e vou comparar este dígito com o dígito calculado pelo procedimento. O procedimento deverá retornar true se o dígito for igual ao dígito apresentado. A ideia então é, faz o algoritmo, usa a tecla F8 para testá-lo passo a passo, cada item. Coloca um ponto de interrupção no seu código para que isso possa ser válido. E aí você vai vendo os cálculos intermediários. Eu recomendo que para testar você use um código de PIS existente, como o seu, ou de uma pessoa próxima a você, para validar o dígito verificador. E também use códigos errados. Ou seja, varie o argumento da função para verificar se ela funciona em qualquer caso. Então aqui eu tenho um algoritmo básico, usando if and if. Eu vou usar um laço for next de int i igual a 1 to 10, que é recebida como argumento, pegando a posição int i 1 caractere, e armazenar na variável strchar, que é um dígito numérico. Vou usar uma instrução if de int i igual a 1, then, multiplicador é 3. Else if int i igual a 2, multiplicador é 2, até o último int i, que é 10. Quando eu termino a cláusula if, eu calculo em int valor, o valor do caracteres vezes o multiplicador. Eu estou usando aqui a função cint de converter um caractere para inteiro, embora o VBA vá fazer essa multiplicação corretamente. E acumulo na variável intSoma o valor de intSoma anterior com o valor armazenado em intValor calculado para cada dígito. Quando o laço termina, a variável intRest recebe o resto de intSoma dividido por 11, usando o operador mod. Faço intDígito igual a 11 menos intRest. Se for 10, eu transformo o intDígito em 0. E aí comparo com o caractere a mais à direita ou o 11º caractere para verificar se está correto. Nós podemos ver isso no VBA, abrindo o VBA para o arquivo módulos1ppt, que está já aberto aqui no meu PowerPoint. Eu vou pegar o módulo base valida PIS1. Este módulo tem as variáveis declaradas, utilizadas no procedimento. A declaração das variáveis deve ser feita todas pelo tipo em conjunto. Primeiro eu uso string, depois eu uso os maiores números como double e single, depois eu uso integer, por último eu uso boolean para ficar mais organizado. E então eu faço um teste para verificar se o comprimento do PIS passado é de 11 caracteres. Se for maior ou menor do que 11, o procedimento vai terminar aqui em endif, e como a função ela retorna um boolean, ela retornará falso. E esse algoritmo não poderá, obviamente, ser validado. Passando 11 dígitos numéricos, eu faço um laço de int i igual a 1 até 10. Pego o dígito aqui e extraio com mid. Então eu verifico. Eu estou na primeira passagem do laço, o multiplicador é 3. Na segunda é 2. Na terceira é 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 até o 10º. Como solicitado na metodologia do PIS e demonstrado aqui no método de validação. Para gerar o seu PIS, eu recomendo que você faça uma pesquisa gerar PIS no Google. Você vai obter alguns sites que são geradores de PIS. Eu vou pedir para gerar um PIS sem pontuação. Ele pega e gera esse código do PIS. Se quiser, eu posso gerar outro código do PIS. Está aqui. Outro. Esse é final 7. Então, eu vou pegar esse código, vou copiar e vou usar, então, aqui no VBA para testá-lo. Para fazer isso, eu vou colocar um ponto de interrupção aqui, na primeira linha de código. E como estou na função valida PIS1, vou colocar valida PIS1, abrir parênteses e passar o código do PIS. Observe que ele será passado como um número, mas será recebido numa variável strPIS declarada as string. Então, quando eu pressiono Enter, strPIS tem o código, len de strPIS tem 11 caracteres, certo? Está certinho. Eu vou interromper o código, vou botar mais um valor aqui, como 8, vou gerar o PIS. Você vê que agora tem mais um caractere. Len de strPIS agora tem 12. Quando foram 12, ele não faz o laço, and function retorna falso. Vamos retirar o 8, seguir novamente com Enter. E agora venho com a tecla F8. For int i igual a 1 to 10, str dígito, recebe mid.
Se eu botar mid aqui do lado, você vai ver que mid é uma função que extrai da string desejada, começando numa posição inicial, start, um comprimento de caracteres determinado. Vai começar na posição 1 e vai me retornar um caractere, que vai ser o caractere mais à esquerda, que é o caractere 6. Então eu tiro aqui, str de dígito é 6. Como eu estou em int, o multiplicador é 3, ele sai do laço, multiplica 6 por 3 vai dar 18, e acumula em soma, e agora pega o segundo dígito. O segundo dígito agora é 2, ele vai multiplicar por 2, e assim vai. A cada vez que ele passa, ele pega um multiplicador e acumula. Vou colocar embaixo, após o laço, um ponto de interrupção, vou pressionar F5 para que eu salte para cá, e somou todas as multiplicações. E agora eu pego o resto desta multiplicação dividida por 11, deu 4. 11 menos 4 deu 7. Você pode ver que o dígito verificador é o mais à direita, que é 7. Testo se o int dígito é 7, não é, e faço uma comparação. 7 igual função write, que extrai um caractere à direita, que é exatamente o caractere, vou copiar aqui, vou colocar aqui, é o caractere 7. 7 é igual a 7, valida PIS igual a true, e se eu colocar aqui, ele vai me retornar verdadeiro. Então, este código funciona. Se eu quiser testar novamente, troco o dígito verificador para 6, que está incorreto, pressiono Enter, pressiono F5, e ele me bota falso, porque o código verificador agora não funciona. Novamente, coloco 7, pressiono Enter, pressiono F5, verdadeiro. Então o código está funcionando. Então temos um código válido e a partir daqui podemos começar a otimizá-lo. Nós fizemos o código do método mais fácil, usando uma instrução if para retornar o multiplicador adequado. Você também poderia usar uma instrução select case, como está em base valida PIS2. Vamos observar, ela está aqui. Nessa situação eu tenho uma instrução select case. A única diferença é que eu não tenho que comparar int i igual a 1, int i igual a 2. Eu só boto case 1. É um pouquinho diferente, mas é o mesmo número de cláusulas, serão 10 cláusulas case. Eu testo int i apenas uma vez numa instrução select case, mas ela faz o mesmo código. E se eu colocar valida PIS2, vou colocar um ponto de interrupção aqui e pressionar Enter, ela vai dar a mesma soma, 268, vai achar o mesmo dígito 7 e vai retornar valida PIS true. E eu tenho novamente uma função que funciona. E ela tem de diferente apenas a forma de seleção do multiplicador. Uma outra opção que você pode utilizar para encurtar o código em várias linhas é usar a função choose, que ela recebe um inteiro e escolhe um dos números de uma lista de até 100 valores, separados por vírgula. Esta função está em base valida PIS3. Vamos lá, observar, ela está aqui. Retorne que agora eu não uso nem if nem select case. O multiplicador é retornado por choose int i. E eu tenho a sequência deles, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E ele vai, a cada vez que passar pelo laço, retornar o multiplicador correto. Vamos ver lá em ação. Boto base valida PIS aqui. O valor do dígito o primeiro é o dígito 6. Então, quando int 1 igual a 1, ele retorna 3. E aí faz a multiplicação. Int i igual a 2 retorna o multiplicador 2. Está aqui. E você vai ver que quando eu parar aqui, botar um ponto de interrupção aqui, pressionar F5, eu vou ter a soma igualzinho, e eu faço a mesma conta e valido PIS como true. Então, valida PIS3 é um código muito mais econômico, mais inteligente, e você usou as propriedades do VBA para encurtar um código básico num código mais, vamos dizer, elegante. Uma outra forma de refinar o algoritmo é usar uma fórmula ou função de recorrência, no lugar de fazer testes lógicos com if e select case. Então, o que é uma fórmula de recorrência? Este é um nome clássico do mundo dos algoritmos que se refere a um método
matemático baseado na observação que retorna o valor desejado para qualquer caso em que você tem que operar uma metodologia. Então, observando o método de cálculo, você observa que N1 multiplica por 3, N2 multiplica por 2, depois 9, 8, 7, 6. Ele tem esta lógica. E como a gente varia int i de 1 até 10, você vai observar que até o segundo existe uma razão, que é para N1 vezes 3 eu tenho int i igual a 1, e para N2 vezes 2 eu tenho int i igual a 2. Então, se eu fizer 4 menos int i, eu vou fazer para N1, 4 menos 1 vai retornar 3, e 4 menos 2 vai retornar 2. Então, eu tenho uma regra aqui, 4 menos int i. E os demais, eu vou fazer 12 menos int i. Quando for 3, eu faço 12 menos 3, vai dar 9. Quando for 4, 12 menos 4 vai dar 8. Então, eu tenho 12 int i para os demais. Então, eu posso, observando os cálculos que eu tenho que fazer, chegar a uma regra. Isso não nasce assim na cabeça. Você para com paciência e testa. Recomendo usar o Excel e verificar as diferenças, as relações que tem entre os números, para que você tente achar a regra. E uma vez que você tem a regra, você pode implementar como 2if. Se o int i for menor que 3, você faz 4 menos int i. Se não, faz 12 menos int i para achar um multiplicador. Então, você usa uma regra mais imediata. Ela vai funcionar tão bem quanto shows, mas é, vamos dizer assim, mais inteligente. Ou, usando a função if, você pode fazer uma única regra. N int i, ou seja, o N1, N2 até N10, multiplica 12 menos int i, que vai retornar um número. Se for 1, vai retornar 11, e você testa. Se for menor do que 3, ou seja, se for 1 ou 2, você retira mais 8, se não retira 0. Se ele retornar 11 e eu tirar 8, ele fica com 3. Se ele retornar para o número 2, para o int i igual a 2, 12 menos 2 fica 10, menos 8 fica com 2. Quando o int i igual a 3, 12 menos int i dá 9, int i não é menor do que 3, então ele retorna 0. Então vai ficar essa regra. Então aqui eu já tenho uma função matemática que expressa como fazer uma fórmula de recorrência para resolução, que pode ser escrito mais simplesmente assim. N int i multiplica if, int i menor que 3 retorna 4. Se não, retorna 12 e subtrai menos 1. Então vamos lá. Para N1 é menor do que 3, ele retorna 4. 4 menos 1, 3. Para 2 é menor que 3, retorna 4. 4 menos 2, 2. Para 3, não é menor que 3, então retorna 12. 12 menos 3 dá 9. Deu certo. Para 4, retorna 12. 12 menos 4 dá 8. E até o décimo, que dá 12. 12 menos 10 dá 2. Então, esta é a fórmula de recorrência. O algoritmo básico encontrado na função valida_pis4 do módulo base valida_pis4, ele usa esta metodologia. No laço for next, retira o caractere de 1 a 10 com a função mid e multiplica pelo resultado retornado por if, int i menor que 3, 4, se não 12, menos int i. Acumula int soma e faz o procedimento. Vamos vê-lo em ação. Aqui eu tenho base valida pis4, ele tem essa metodologia. Vou parar o código aqui. Vou usar aqui base valida pis4, dou Enter, e agora você vê, int i é 1. Como é menor do que 3, ele vai retornar 4. Menos int i vai retornar 3 aqui. Então, se eu selecionar essa opção e colocar aqui na janela imediata, você vai ver que ele vai retornar 3. E a primeira conta retorna 18. Na segunda, ele vai retornar 2. E ela vai acumulando int soma. Na terceira, ele vai retornar 9. E você pode ver, parando o código aqui e pressionando F5, que agora o resto, que int soma retornou certinho 268. E agora eu testo o dígito, que é 7, base valida pis4 retorna true, ou verdadeiro. Podemos tirar o ponto de interrupção e ver aqui em cima, base valida pis4 verdadeiro. Ou seja,
usar uma fórmula de recorrência é o método mais adequado para que você faça um código elegante, com uma aparência profissional. Uma vez que você já tem um algoritmo funcional e com uma solução elegante que esteja de acordo com o seu padrão de codificação, está na hora de você tentar refiná-lo para reduzir seu tamanho e aumentar a sua eficiência de execução. Eu recomendo que, em muitos casos, você use comentários para comentar cada linha de código, dependendo de sua complexidade. Programadores mais sisudos, eles acham que o código é autoexplicativo, que não é necessário comentários, mas às vezes as soluções são muito complexas e você está aprendendo ou tentando passar uma documentação para a manutenção futura de outras pessoas. E nesta situação, os comentários podem ser bem válidos e facilitar a lógica de quem vier a manter o seu código. Serve também para você tentar mostrar para alguém que você queira ajuda o que é que você está pretendendo fazer. Os módulos base valida PIS5 a base valida PIS7 contêm funções chamadas valida PIS5 a valida PIS7 que exploram a técnica de refinar o algoritmo da função valida PIS4 que usa a fórmula de recorrência. Então, vamos ver como isto funciona. Retornando aqui ao Visual Basic, do base valida PIS4, uma das coisas que eu posso fazer é tirar a soma de dentro de uma variável e colocar a soma aqui em int valor. Isso está sendo feito em base valida PIS5. Eu já não coloquei aqui a variável int valor e botei o cálculo já aqui dentro. Então eu tirei um passo. Próximo passo, eu não tenho necessidade de calcular o resto. Eu posso calcular diretamente no dígito. Botei aqui no base valida PIS6. E agora não preciso mais da variável int resto. A conta do resto é feita imediatamente junto com a obtenção do dígito, porque eu já sei o que eu estou fazendo. E finalmente, eu não preciso testar se o dígito é igual para retornar true. Eu posso botar o retorno já do lado do nome do procedimento, como está em base valida PIS7. Eu posso continuar refinando isso e diminuindo, como botando var dígito aqui dentro da fórmula. Mas isso vai tornar o código cada vez mais críptico, mais comprimido, e eu não recomendo isso. Aqui o módulo base valida PIS8, na instrução valida PIS8, já faz isso. A int soma fica com uma fórmula muito complexa de ser seguida. E base valida PIS9 reduz ainda mais, colocando todo o cálculo dentro da acumulação de int soma e tirando também aqui a validação para uma linha só. O código fica bem pequeno. Funciona? Funciona. Podemos testar aqui com base validas PIS9, ele retorna verdadeiro. Mas fica muito difícil de explicar no futuro. A lógica está perfeita, mas eu não recomendo que você faça isso, tá? A minha recomendação como programador é que o refinamento excessivo exposto nesses dois módulos, removendo cálculos intermediários, torna o procedimento muito críptico. Isso não constitui uma boa regra de programação. Eu recomendo que você siga essas regras de boa programação e tente botar o código enxuto, mas compreensível. Uma dica importante para os algoritmos. Depois que você refinou, pense o que você pode ainda validar. Então, por exemplo, o código do PIS, ele pode ser recebido com ou sem caracteres não numéricos que separam seus dígitos, como ponto e hífen, como acontecem com valores de CPF ou até mesmo na geração aqui do PIS, que pode ser gerado aqui com caracteres divisores, como ponto e traço. Então, o seu código deve validar se está recebendo o caractere assim. Você remove esses códigos, então valida se ele tem 11 dígitos. E, finalmente, verifica se todos os 11 dígitos são numéricos, porque se não for, não dá para validar. Eu fiz isso para você no módulo base valida PIS sem qualquer número, o primeiro módulo que aparece no arquivo 1, módulos PIS. Ele usa a função replace para tirar caracteres ponto e hífen, caso hajam no código. Vamos ver então como ele funciona. Vou botar aqui valida PIS. Valida PIS continua recebendo o código em strPIS como uma string. E ele então usa a função replace. A função replace aqui eu vou botar informações do parâmetro. Ela recebe uma expressão, que é o código PIS. Então eu tenho uma expressão que eu quero pesquisar dentro dela e qual é o substituto.
ela começa sempre do caractere 1. Então, replace significa substituir. Ela vai procurar caracteres pontos e substituir por nada, ou seja, retirá-los e criar um novo strpiece. Depois eu uso com o hífen. E aqui eu removi todos os caracteres hífen, se houverem também. E no teste eu verifico se é numérico. Se for numérico e com o operador AND o comprimento for igual a 11, posso operar. Apenas a título de curiosidade, eu vou lá no site, vou pegar aqui o código com pontos e traços, vou retornar ao Visual Basic, vou colar o código aqui. Note que dessa vez eu vou ter que colocar entre aspas, porque senão o Visual Basic vai se perder, porque ele não vai entender esse valor, vai dar um erro. Então, vou retornar uma string. E após colocar entre aspas, vou retirar esse 9 para usar a função validaPiece, que é a função padrão que você pode copiar para os seus processos. Vou colocar um ponto de interrupção aqui e vou verificar se ela funciona. Então, ela recebe um código com pontos e traços. Replace vai tirar os pontos. Aqui, retirou. Agora, replace vai tirar o traço. Retirou. E agora eu testo se é numérico strpiece. Ou seja, se ele tem apenas caracteres numéricos, é verdadeiro. E se o comprimento de strpiece é igual a 11. É igual a 11, você está vendo aqui. Então, ele passa na validação do processo e começa a calcular. E quando ele termina aqui a validação, ele calcula o dígito deu 10, vê que é 0, como deu 10, ele transforma o dígito em 0 e transforma validaPiece em verdadeiro, e assim o meu código está testado e preparado para validar qualquer código de Piece. Isso é tudo que eu tinha para apresentar para vocês nesta primeira videoaula sobre como implementar uma validação de código de Piece usando o algoritmo do VBA. E na próxima videoaula continuaremos com essa explanação, usando agora o algoritmo proposto para a validação do CPF, o Cadastro de Pessoa Física, que emprega 2 dígitos verificadores. Até lá, então.